Oi, esse é o segundo vídeo sobre a almofada. Eu tava costurando e pensei que talvez isso pudesse ser dúvida de uma outra pessoa. Então já tô linkando os dois assuntos, que é pra falar sobre o zíper. Dá pra ver o zíper aqui? Então eu tô colocando o zíper de uma forma bem simples e eu resolvi mostrar porque, assim, é mais uma questão psicológica, eu acho. Eu já comentei aqui, principalmente nos primeiros vídeos que eu dei aula por muito tempo. Então eu sempre via assim, almofada, então tem que pôr o zíper invisível. Almofada, então o zíper é de que jeito? Eu tô gravando esse vídeo principalmente pra falar a minha opinião, embora ninguém tenha perguntado, mas assim, não tem regra. Principalmente pra quem tá começando a costurar, não se prenda em, eu vou começar a costurar, vou fazer uma almofada, que na teoria é uma coisa simples, mas socorro, tem que colocar o zíper invisível. Não, gente, não tem que colocar zíper invisível, tem que colocar o que é mais fácil pra você. Eu até acho que pra quem tá começando a costurar, faz a primeira almofada sem zíper, faz uma de botão, faz uma só com costura embutida, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui, uma só com costura francesa, depois faz uma com botão, depois coloca um zíper simples, depois coloca o zíper com aquela capinha que esconde o zíper, né? Que você, pra abrir o zíper, tem que tirar a capinha de tecido, depois você vai pro zíper invisível. Então a minha sugestão é não pule as etapas, começa no mais simples de todos, aí depois você vai para um pouquinho mais difícil, vai dificultando até você fazer o zíper invisível. Mas não fique presa a ter que fazer uma almofada com zíper invisível, porque na verdade não tem nada, ninguém é obrigado a nada. Então essa é uma forma muito simples de você colocar o zíper numa almofada, que é basicamente um zíper comum. Olha como ele vai ficar. Você abre aqui e tá o enchimento. Então é uma forma bem simples de colocar o zíper. Fica bom, né? Eu não acho que ficou feio. Só fica aparente, mas não acho que esteja feio e funciona. Então a pessoa tira depois a capa, lava a capa normalmente, recoloca no enchimento. Então funciona e é super simples. Eu vou seguir o vídeo agora com o passo a passo e eu espero que fique fácil de você entender. Mas acho que a mensagem principal é essa: não se prenda a ter que fazer uma almofada com zíper invisível, porque você não é obrigada a nada, você só precisa exercitar. E eu acho que a coisa mais importante, na verdade, é fazer a almofada, né? Que é o exercício de fazer alguma coisa. Não necessariamente seguir regras fixas de tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem. Faça o que é mais fácil, depois você vai para um tipo um pouquinho mais difícil, aí você vai galgando o seu conhecimento em costura, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é pegue o tecido onde vai entrar o zíper e divida ele. No caso, eu dividi em 5 centímetros porque eu queria que um lado ficasse fininho e no outro mais largo. Então você vai pegar essa faixa menor e começar a encaixar em um dos lados do zíper. Eu sempre uso o pezinho de zíper porque ele encaixa perfeitamente no espaço disponível para costura no zíper, então ele ajuda você a fazer esse trabalho. Costure toda a extensão. Depois aproveite e faça o pesponto, assim o tecido fica bem preso ao zíper. Repita o mesmo com o outro lado. Então ficou assim, ó. Dá pra ver que ele tá todo ondulado? Vou explicar o que aconteceu. Ó, dá pra ver as ondas aqui? O que acontece? Esse tecido vinho, ele tem elastano. Então o elastano tá sempre na direção da trama do tecido, não no fio. O fio, ele é firme, ele é mais durinho. E aí o que acontece? Eu tô com pressa, eu vou entregar esse presente daqui a pouco e eu cortei correndo. Eu não prestei atenção na hora que eu risquei se tava no fio ou se tava na trama. E infelizmente estava na trama. E aí quando a gente coloca o zíper na direção da trama com elastano, ele sempre vai ficar ondulado, fica feio. É um defeito. Eu acho até que ela não vai perceber, porque é coisa meio que de quem costura, geralmente, né? Olhar essas coisas e ver que tá com defeito. Mas não quero deixar de avisar, de dar essa dica, porque sempre que você for riscar, né, o tecido e colocar um zíper ou, enfim, alguma coisa especial, se você tiver a possibilidade de cortar no fio essa coisa que você vai colocar, no caso o zíper, corte no fio, porque ele é firme, ó. Não vai esticar como aconteceu na trama, porque ele estica. Uma pena, mas eu vou ter que terminar assim mesmo. Para terminar é bem simples. Eu coloco o direito do tecido com o zíper com o direito do outro tecido, no meu caso estampado, alfineto e vou costurar toda a volta. É legal deixar um pouco do zíper aberto para você poder desvirar a almofada, já que a gente vai estar costurando do avesso. E aí é só colocar o enchimento e pronto, sua almofada está prontinha.
espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal. Assiste também os outros vídeos que eu já postei aqui e volta, porque toda semana geralmente eu coloco 2 vídeos sobre costura. Também tem uma série bem legal sobre perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre costura, deixa aqui embaixo que eu sempre acompanho. Eu sempre acompanho também as mensagens do Facebook e as que vocês deixam no meu site. Os links estão todos aqui embaixo. E mesmo que eu demore pra responder, eu sempre respondo. Desculpa, tá, quando eu demoro, mas eu sempre respondo as mensagens. E é isso. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!